dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão para mais um cafezinho gostoso, todos os domingos de manhã, aqui com esse amigo Leandro Borges. Convido você aqui a um pãozinho de queijo, está bem mineiro hoje o assunto aqui, cafezinho com pão de queijo compridinho, de tipo baguete, pãozinho de queijo redondo. Uma maravilha, mas o melhor de tudo é você estar aqui comigo, eu poder estar aí com você no momento que estiver assistindo esse vídeo, para nós conversarmos sobre alguns assuntos importantes da vida, coisas assim que vão, de uma certa maneira, nos ajudar a refletir sobre como anda a nossa vida, como pode melhorar, como as coisas podem evoluir, e eu te convido para essa viagem de alguns minutos, tomando um cafezinho aqui, enquanto falamos sobre ilusões existenciais. Vamos ao tema. Certo dia, me lembro de ter visto uma reportagem, ter lido uma reportagem sobre uma milionária, uma pessoa muito influente, que tinha aviões, tinha mansões em vários lugares do planeta, e era uma pessoa muito rica, muito influente, ganhava milhões de dólares, e tinha uma saúde total. De repente, as coisas começaram a se alterar, e ela ficou doente com um diagnóstico severo de uma enfermidade muito insidiosa, e ela foi parar no hospital. E lá chegando, ela começou a contrastar a vida que levava com a vida que estava vivendo, com a existência que estava atravessando naquele momento internada no hospital. Então ela dizia, para atravessar o oceano, para atravessar o planeta, ela usava os aviões. Para fazer qualquer percurso, uma limusine blindada, com motoristas e tudo mais. Ela podia contratar bufês os mais caros do mundo para fazer a refeição que quisesse, ir ao restaurante mais caro do mundo para comer a comida que desejasse. Estava ali no hospital, de repente, acamada, presa numa cama, não podia se levantar. Quando tinha que fazer algum percurso, era dentro do hospital, num carrinho, levada por uma enfermeira sempre muito zelosa, muito cuidadosa. Não podia comer nada de diferente daquele cardápio insosso que era dado no hospital. E ela começou a pensar que todo aquele dinheiro não comprava 10% da saúde que ela possuía até então e estava desmoronando naquele momento. Então, nesse momento ela disse, de quantas ilusões são feitas a vida? De quantas fantasias nós nos alimentamos? Porque, na verdade, eu era uma pessoa rica, eu me achava poderosa, eu tinha o poder do dinheiro, eu tinha o poder da fama, e de repente me vi numa situação de o poder simplesmente não poder, de o dinheiro simplesmente não comprar, de a influência não me trazer paz nem segurança, de não poder me locomover, de não poder sair e andar no quarteirão. Então, ela dizia, eu fui descobrindo gradativamente que a vida tem muitas ilusões. Na existência, as ilusões existenciais são muito grandes. E eu me lembrei de uma frase de Emmanuel. Emmanuel nos disse certa feita, numa das suas mensagens, não me lembro em que livro está, mas está numa das obras de Chico Xavier, são centenas, né? Ele disse assim, nós guardamos a ilusão de que vivemos numa choupana, numa mansarda, numa mansão, num palácio, e que vivemos nesse ou naquele lugar paradisíaco, ou nessa região extrema, mas a verdade, nós vivemos no nosso mundo mental. Nós vivemos dentro de nós mesmos. Então, ele simbolizando para nós que o mundo verdadeiro é o mundo em que nós existimos, porque com ou sem qualquer dessas coisas, nós existimos independentemente disso. Tendo saúde ou não, estando doente ou não, tendo poder momentâneo, poder monetário, poder arbitrário de poder decidir sobre vida e morte, quem quer que seja, nós estamos
movidos por uma sensação de invulnerabilidade, de autossuficiência, que na verdade não existe, porque voltando a nós mesmos, saindo do cenário em que fomos colocados para essa ou aquela função, para esse ou aquele procedimento, para essa ou aquela tarefa, para essa ou aquela missão, ou para esse ou aquele compromisso, para esse ou aquele dever, nós voltamos a nós mesmos. É assim que o juiz, ao aplicar uma sentença, vai para casa com a sua própria consciência. Se acertou ou errou, se fez bem ou fez mal, se estava certo ou não, se adequou as coisas, como se diz hoje na linguagem moderna, né? Se adequou à dosimetria correta da coisa, sabe lá o que é isso, né? Mas o médico, depois de um procedimento, ele vai para casa, com ele mesmo. Aquele procedimento terminou. Se ele pôde devolver a saúde ao paciente ou iniciar esse processo, ou se não conseguiu, se não logrou por uma razão ou outra, ele vai encontrar-se com a sua própria consciência. O pai, quando corrige um filho, o indivíduo, quando usa o poder do seu dinheiro, a pessoa, quando usa a sua influência, terminado o procedimento, o processo, ela volta à sua própria realidade. E aí ela se encontra na sua mente, com a sua própria consciência. Por isso é que no Livro dos Espíritos se pergunta, onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Não está na Bíblia, não está. A lei de Deus está na consciência de cada um. A Bíblia apenas se reporta a essas leis que Deus nos criou e criou-nos sob o guante e o talante dessa lei. Então, quando se perguntou a Jesus qual é o mandamento maior da lei, Moisés havia trazido 10 leis, né? Havia recebido 10 leis lá no monte. E Jesus diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma lei que não estava escrita. A lei que estava na consciência, ela apenas rememorou para o ser humano a lei que estava na consciência. Então, no nível da consciência de cada um de nós vive. Então, nós temos também que nos relacionar com ilusões e realidades, fantasias e verdades. E essa dicotomia faz-nos pensar todo dia em coisas que muitas vezes não cogitamos no dia a dia. A fantasia, conforme bem define aqui o dicionário, né? O que é uma fantasia, né? É a imaginação, a faculdade imaginativa, pensamento, um pensamento, obra da imaginação, uma ficção, vestimenta, por exemplo, disfarce usado nas épocas de carnaval, certas festas, certos eventos, certos momentos. Então, às vezes um bom corte de um tecido pode nos dar uma vestimenta que esconda deformidades do nosso corpo, mas não deixa de ser um adereço, não deixa de ser uma fantasia. O que é ilusão, né? Nós vamos ver aqui no dicionário também. É o engano dos sentidos ou da mente. Interpretação errônea de um fato ou sensação. Aparência enganadora. Coisa efêmera. Então, muitas vezes, na nossa mente e na nossa vida, nós somos movidos por uma ideia pouco real daquilo que realmente o Espírito é, daquilo que ele veio fazer na Terra. Quantas vezes nós viemos para cumprir um lastro de responsabilidades, deveres, mas na essência o que vai contar é o que disso resultou. Por isso, o bem ou o mal, o acerto ou o erro, né, pode, de certa forma, nos levar a bons ou maus sucessos. Por outro lado, nós temos que entender que se usamos um determinado artifício ou uma fantasia para uma ocasião, isso não pode se perenizar na nossa existência. E muitas vezes, muita gente se utiliza da fantasia ou da ilusão para uma determinada circunstância, seja com que objetivo que for, e na verdade depois não consegue se desvencilhar daquele personagem que criou, não consegue se livrar das fantasias que gerou. Há muita gente vivendo vidas ilusórias,
Pessoas imaginando que o poder é eterno, que a fama é eterna, que o dinheiro é eterno, que tudo pode tudo, que de uma certa maneira são imunes a problemas, são invulneráveis às circunstâncias da vida. Não existe essa pessoa. Essa pessoa não está aqui na Terra, porque aqui na Terra todos nós estamos submetidos à mesma lei de causa e de efeito. Gerando uma causa boa, os efeitos serão bons, gerando causas ruins, nós teremos karmas ruins, como diz a própria literatura, como diz a filosofia. Porém, por outro lado, nós estamos ligados ao pensamento divino. A verdade se explicita à nossa frente todo dia. Se ela não é exposta por terceiros, como muitas vezes acontece, ela é exposta pela nossa própria consciência, que diz à nossa mente: o que fizemos foi certo ou foi errado, foi bom ou não foi, se era o que devia ser feito ou não, se era o que devia ser feito, como foi feito ou de outra maneira que deveria. Então, nós estamos vivendo momentos assim de muitas ilusões existenciais, falsos poderes, falsas riquezas, e buscando o poder verdadeiro da alma, o poder do espírito, de criar as coisas na terra pela vontade de Deus, por sua permissão e sua bondade. A verdadeira riqueza, que é essa, diríamos, esse aluvião de dias que Deus nos concede, para que nós façamos tudo até o dia em que Ele decida que tudo tem que terminar. Por isso, vivendo hoje a busca de uma claridade na vida, Jesus disse que Ele era a luz do mundo e quem andasse por Ele não caminharia por trevas. Não haveria enganos e que haveria toda a possibilidade de triunfo da nossa existência. Aquele que vem por mim não anda em trevas, não conhecerá a morte, porque eu tenho a vida eterna. Então, a vida eterna é essa, a de nascer, morrer, renascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Essa é a lei segundo Allan Kardec. Então, como disse Lulu Santos, a vida vem em ondas, né? Num indo e vindo infinitos, como cantou Tim Maia. A vida vem em ondas, num indo as desencarnações, nos vindos, né, infinitos, as nossas reencarnações. Mas hoje é o dia que conta. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Vamos aproveitá-lo, tirar dele o melhor proveito, afastar um pouco fantasias e ilusões, deixar somente aquilo que for inevitável, mas acreditar que a vida é uma realidade e dela nós não nos escapamos. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz e nos dê um domingo muito feliz, com um pãozinho de queijo, as guloseimas e essa nossa boa conversa, que nos dá muito prazer e muita alegria. Até o nosso próximo vídeo. Deus os abençoe.